Vamos falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre dar aula em escola pública e escola particular. No caso, não vamos falar exatamente de diferença, mas vamos fazer uma experimentação, porque eu dou aula em escola particular, né? Então eu vou dizer a minha experiência também com base nas experiências de colegas meus que também dão aula em escolas particulares. E eu já fiz um projeto que é justamente o PIBID, a qual eu tinha que acompanhar a vida de um professor que dava aula em escola pública. Então eu vou apontar algumas diferenças que eu já notei desde cara, que são bem importantes até. Primeira coisa, a gente tem que entender uma coisa. Eles recebem recursos, que são recursos didáticos, a qual o professor pode utilizar. Entre eles são impressora, folha, quadro, piloto e por aí vai. Então isso depende muito do dinheiro que vai estar sendo disposto. Não vou dizer exatamente sobre uma realidade somente. Eu vou falar sobre um grupo de realidades, seja a mais baixa até a mais alta, até porque eu estudei em Adventista, em colégio Adventista, que é um colégio mais elitizado, então tem uma certa propriedade para poder falar sobre isso. A grande questão é que colégios mais humildes, no caso colégios que têm condições financeiras menores, então que normalmente as mensalidades também são bem menores, eles possuem recursos didáticos muito limitados. Então não vai ser sempre que você vai poder fazer uma atividade impressa, ou você vai poder fazer uma atividade muito grandiosa, a qual utiliza todos os recursos que a escola tem disponível, porque obviamente se você utilizar todos os recursos que a escola tem disponível, não vai ficar para ninguém. Então só você, o alecrim dourado, pode utilizar os recursos da escola, então não é bem assim. Então os recursos didáticos são muito variados. Na escola pública no geral, dependendo da instituição, vai ter mais ou menos recursos. Então é uma coisa que eu gosto de pensar, que algumas escolas públicas são tão ruins que um colégio particular que você paga, sei lá, R$100 vai ser muito melhor, vai ter recursos didáticos muito melhor para o seu filho do que uma escola pública que recebe, entre aspas, né, porque a gente tem que saber que aqui é Brasil, e recebe milhões por ano para poder estar tendo um rendimento muito menor que essas escolas. Então, isso é um ponto muito importante, porque escolas cada vez mais elitizadas, então mais caras, começam a ter recursos didáticos muito melhores. Então, um colégio, por exemplo, em nível adventista, é um colégio que vai ter recursos didáticos fantásticos, porque é um colégio que vai ter 5 impressoras, vai ter folha à vontade, vai ter quadros gigantes, literalmente dar piloto, apagador para os professores, então é uma coisa muito frequente a dar materiais para os professores, então não vai ter uma falta muito grande. Porém, colégios já menores, colégios mais de bairros, a gente pode chamar assim, colégios de bairros, normalmente são colégios que dispõem de recursos didáticos muito menores, porque eles não vão ter a mesma condição de arcar, por exemplo, com 5 impressoras. Não, porque tipo, eles têm condição para ter 1 ou 2 impressoras, e olha lá, tem 2 só porque se uma der problema, precisa de outra. Então, são pontos bem cruciais que é bom a gente sempre ter em mente, porque muita gente acha que escola particular, independente da condição financeira, vai ser muito melhor que escola pública, e não é muito bem verdade. Eu já vou começar a falar também sobre a direção das escolas e a cultura da escola. Isso já vou englobar já junto, porque é meio que pertinente. Cada escola tem uma cultura diferente, cada escola tem uma forma diferente de tratar os alunos, de tratar os pais, de como é que os professores devem ensinar. E sim, quem já estudou em mais de uma escola já deve ter percebido isso já. Que em a escola A, existe uma forma que os professores ensinam, é uma metodologia, existe uma cultura, que no caso a gente utiliza o termo cultura para as empresas, de uma forma mais de objetivos. Quais objetivos aquela instituição tem? O objetivo de uma escola A vai ser um e o objetivo da escola B é outra. Existem escolas que, por exemplo, as mais conhecidas, o SESI vai ter um ensino mais tecnicista, vai ser um ensino mais técnico, enquanto a Adventista vai ser um ensino mais voltado para o Enem. Então um estudo mais acadêmico. Então essas diferenciações são muito importantes a gente ter, porque nem toda escola vai ter o mesmo nível de ensino ou vai ter a mesma forma de didática. Então um professor que, por exemplo, ele é tecnicista, ele pode entrar em uma escola que é voltada para concurso e começa a ter uma dificuldade muito grande de comunicação com os alunos. Em relação à direção, vai ter uma comunicação muito ruim com a direção, porque enquanto ele é voltado mais para uma área, a escola já é voltada para outra. Então existem, por incrível que pareça, existem escolas que não são nem focadas em Enem, por exemplo, são focadas simplesmente na educação pura, num acadêmico puro. Então são vários estilos, são várias culturas diferentes que devem ser analisadas. Então se você é um pai, por exemplo, que quer matricular a escola no seu filho, você precisa ver o objetivo. Existe basicamente nas escolas um plano, é tipo assim, um plano
que a escola tem. Então é tipo a cultura que a escola tem em relação ao seu filho. Então a escola vai chegar e falar, não, temos aqui o objetivo de moldar o aluno para que ele consiga fazer o Enem muito bem, que ele consiga ter um rendimento acadêmico muito bom, que ele consiga entrar no mercado de trabalho muito mais facilmente. Eu estou simplificando bastante isso porque isso é uma parte mais técnica do ensino, porém é importante vocês saberem que sim, cada escola tem um objetivo diferente e sim, você pode pedir isso para a escola, para a direção, que é muito importante você saber o que está sendo pedido. Uma outra coisa que é muito importante é a realidade dos alunos. Como em cada escola existe uma condição social diferente, então existem escolas de bairros mais pobres, existem escolas de bairro de áreas mais nobres. Existe uma diferenciação muito grande entre a realidade de um e de outro. Em uma escola a qual a realidade é de bairro de uma região mais pobre, você vai ter uma certa cultura em volta daqueles alunos. Então eles vão ter um linguajar próprio, eles vão ter uma forma de se vestir própria, eles vão ter jargões próprios, eles vão ter basicamente uma atuação, no caso, como eles se demonstram de forma própria. E enquanto outro local, que por exemplo o local mais nobre, vai ter outro estilo, vai ter outras coisas. Então a educação dentro de casa é muito diferente. Então enquanto uma escola um pouco mais humilde pode ser que os pais não deem muita atenção para os filhos, esteja colocando aquela escola só para tentar fazer com que eles subam na vida, só que não tem tempo, ou porque não tem tempo, ou porque não tem interesse. Existem N motivos, não vamos estar aqui classificando nem julgando cada um deles, porque isso é irrelevante. Mas o fato é que cada escola vai ter o seu tipo de aluno diferente, vai ter o seu grupo de alunos diferente. Normalmente isso é um conjunto geral. Em uma escola, por exemplo, de bairro que é de uma região mais pobre, todos os alunos vão ter uma certa característica igual. Todos. Tipo, meio que sem exceção, a menos que seja um aluno muito distante, que tipo é fora daquela bolha, que foi lá estudar para lá por um N motivos, então ele vai ter uma certa atuação diferente dos outros colegas deles, mas no geral, todo mundo tem o mesmo tipo de atuação. E eu falo isso porque é uma coisa meio frequente de você estar dando aula e você perceber que todo mundo age de uma forma muito parecida. Todo mundo tem uma visão de vida muito parecida. Então, se você colocar uma coisa muito além, uma coisa muito simplória para eles, na visão deles, então você já consegue encarar isso de uma outra forma. E por último, uma coisa que tem que ser muito bem analisada e muito bem cuidada é justamente a forma que os professores cuidam dos alunos. Porque sim, professores têm que cuidar dos alunos, até porque a gente passa basicamente boa parte, no caso, se a escola tem 5 horas de aula, são literalmente 5 horas que a gente passa junto com os alunos. Então a gente tem que ter uma série de cuidados com os alunos, tem que ter uma série de remediações. Então, obviamente, um professor não pode falar qualquer coisa, isso também tem muito a ver com a cultura da escola. Então o professor não pode falar qualquer coisa, o professor não pode dar qualquer exemplo, o professor não pode estar lidando com os alunos de qualquer forma. Porque tem escolas que exigem mais do professor, que ele cuide mais dos alunos, e tem escolas que não. Ele chega e fala, não, só entra, dá a sua aula e saia, não se preocupe com os alunos não, porque eles sabem se cuidar. Cada escola tem a sua forma diferente, então também cada professor tem a forma de lidar com seus alunos diferente. Existem professores que acolhem mais os alunos, que tentam entender melhor o lado deles. Tem professores que não, que simplesmente só entra, dá a aula dele e sai sem nenhuma importância, e por aí vai. Então, muitas escolas pedem em forma diferente, então em escola particular isso acontece muito. Todo o comparativo disso que eu tô falando é justamente para dizer que a escola pública normalmente não vai ter esses cuidados. Ele simplesmente vai chegar e falar, velho, você tá contratado e, tipo, existe leis. Sim, existem leis que um professor de escola pública, seja de qualquer nível, tem que cumprir. E tem que estar mediante aquilo, e mediante ao MEC. Porque o MEC basicamente é o regente geral que vai chegar e falar, vocês têm que fazer isso, 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 isso. A mais que isso é escolha de vocês, a menos que isso é problema para vocês. Então existe todo esse monte, existe toda essa questão, que é muito importante sempre estar levando em conta, porque escolas têm realidades diferentes e que, por consequência, têm alunos diferentes. E isso, para cada professor, principalmente se você for um professor novato, ou você for já velho de guerra, você meio que sabe que cada escola é escola e cada tipo de conduta é de cada tipo de conduta. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, deixa o like, compartilha, deixa o comentário do que você achou do vídeo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.